Estenda suas mãos aos céus. Diga: eu sou, eu tenho e eu posso tudo que está aqui na sagrada palavra de Deus. Espírito Santo, meu coração está aberto, a minha mente está alerta para te ouvir, e eu sei que sou transformado pela palavra ministrada, que eu nunca mais seja o mesmo. Sou transformado de glória em glória. Tem glória de Deus para você nessa ceia, amém? Ainda em pé, abra sua Bíblia. Nós vamos estudar, vamos ver a história do cordão escarlate. Esse escarlate está aí ofuscando a sua vista, mas é mais ou menos esse sangue laranja, que é a cor que a Bíblia se refere em Josué 2, verso 17. Nós vamos passar aqui no telão, mas eu queria muito que você ligasse a Bíblia, abrisse a Bíblia, manuseie a palavra de Deus. Só para os nossos convidados, que são muito bem-vindos, vamos projetar aqui Josué 2, verso 17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Declare para alguém: Deus vai falar ao seu coração. Nós liberamos essa palavra. Você pode se sentar. A cor escarlata é mais ou menos esse vermelho, que na Bíblia ela traz uma alusão ao sangue. Então eu procurei, eu vou pedir que os irmãos coloquem o mais próximo possível, talvez pelas resoluções aqui não seja tão exato, mas a escarlata era a cor que eles conseguiram gerar através do inseto, que eu não vou me atar e falar um nome tão complicado aqui no hebraico, mas era a fêmea desse inseto que eles conseguiam uma substância, um corante, da qual era produzida a tintura usada para tingir o tecido de escarlata, ou também conhecido como carmesim. O escarlata era o vermelho vivo e brilhante, e a ideia hebraica seria a cor do sangue. E foi essa cor que os mensageiros de Josué, os espias, 2 espias, que saíram para espiar Jericó, fez uma aliança, um trato, um acordo com aquela mulher chamada Raabe, que nós vamos ver a história dela nessa noite. Raabe queria ser salva porque ela creu no Deus de Israel, e ela sabia que toda Jericó seria destruída em poucos dias. Então os mensageiros disseram: se você pendurar o fio de escarlate, ou também chamado de escarlata, na janela, nós vamos ter essa aliança com você, e todos que estiverem dentro da sua casa serão livrados, serão salvos. Essa história é uma história maravilhosa que começa em Josué nos contando a conquista de Canaã, e ela é cheia de tipologia profética, de revelação da palavra de Deus. Lembrando que Paulo diz aos Coríntios que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para nós, a igreja. Você crê? Então, essa alusão bíblica é semelhante a outras tipologias do pré-anúncio ou a revelação do Evangelho da Graça no Velho Testamento. Era quando Deus ia anunciando, como quando em Gênesis a Bíblia nos fala que o Senhor, lá em Gênesis capítulo 3, verso 21, nós vamos projetar aqui para você, quando após a queda do homem, da mulher, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então é óbvio que Deus teve que tirar essas vestes de um animal, e a grande maioria dos estudiosos creem que foi um cordeiro.
O cordeiro foi morto para que fosse coberto a nudez do pecado do homem. Aqui está uma das primeiras alusões do Evangelho, o Evangelho sendo anunciado, sendo pré-divulgado, porque Deus já tinha um plano, desde a queda, para salvar aquele que nele crê. Também nós lemos em Números 21, verso 9, quando Moisés, ele é orientado a fazer uma serpente de bronze, e levantou ela no deserto, quando os israelitas morriam de mordidura de serpentes. E a Bíblia diz que aquela serpente levantada no deserto, aponta para o cordeiro que foi levantado na cruz, da qual nós participamos da ceia, em memória do ato de entrega de Jesus no Calvário. Quando os israelitas colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais, as portas do Egito, aquele cordeiro que foi imolado também era um pré-anúncio do Evangelho. Então aqui na história de Raabe, nós temos também esse momento que Deus prepara uma analogia que está recheada de significado e revelação, que aponta para Jesus. Aí você fala, mas onde estava escarlata na obra de Jesus? É interessante que no dia da cruz, Mateus 27, 28, a Bíblia revela que despojaram as vestes de Jesus e cobriram ele com o manto escarlate. Está aqui o manto escarlate sobre o Cordeiro de Deus. E é por isso que nessa história de Raabe nós temos o Evangelho pré-anunciado. Deus salva uma mulher que não era israelita, era gentílica, como eu e você. Não somos da aliança abraônica por sangue, mas sim pelo Espírito, diz Paulo em Gálatas. Mas ela não era da linhagem, ela não tinha aliança, ela não era israelita. E para piorar, a Bíblia fala que ela era uma prostituta. Ela estava presa na perversão do pecado. E ela não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus. Ela começou a ouvir o que Deus tinha feito com os egípcios. E ela disse assim para os espias: o vosso Deus vos livrará. Ela não tinha uma aliança ainda com o Senhor. Ela não tinha feito nada para Deus. Mas Deus escolheu poupá-la quando ela creu. E quando ela guardou em secreto os espias de Israel dentro da casa dela e os livrou do rei de Jericó, que tinha mandado soldados para tentar prendê-los. Depois os dois espias foram para o monte, e ela falou: vai para o monte, e eles ficaram lá 3 dias. Você sabe que tudo isso é uma alusão profética. 3 dias ficaram no monte, no mesmo monte que Jesus iria jejuar por 40 dias, e ele é chamado até hoje de o Monte Quarentano. Sabe, em Josué 2, verso 22, olha para a sua Bíblia. A Bíblia diz que eles chegaram naquele monte e ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Nós temos cada detalhe no texto profético que aponta para aquilo que Jesus faria. Agora, o maravilhoso é que na aliança de Raabe com o cordão escarlate, a promessa não era só de salvar ela, a mulher, mas os espias falaram: todos que você abrigar dentro da sua casa, também nós livraremos. O que nós lembramos dessa mensagem do Evangelho? De Atos 16, verso 31, a palavra nos revela assim: crê no Senhor Jesus, crê você, e será salvo, tu e tua casa. Aleluia. Você está debaixo dessa promessa? Fala: eu sou salvo, e toda a minha casa pertence a Jesus. Então a promessa de salvação para Raabe era para sua família, para todos que estiverem dentro da casa, marcada pelo cordão escarlate. Isso é maravilhoso. Agora, quando eu fui estudar sobre Raabe e uma tipologia da igreja, porque é uma mulher no Velho Testamento que aponta para um povo que seria salvo pelo sangue do cordeiro, da qual aponta o cordão escarlate. Sabe, essa mulher representa um povo que estava morto nos seus pecados, como ela estava. Raabe, a prostituta, era o símbolo do pior nível de perversão, a mulher mais suja, mais baixa, mais afundada na lama. Está essa mulher que Deus resolve escolher a salvar de toda uma cidade que seria queimada pelo fogo. Grava isso. Efésios 2:1 fala que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados.
Efésios 2, verso 5 fala que, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça, diga bem alto, pela graça, sois salvos. Foi pela graça, ela creu e pela graça o Senhor a livrou. Quando o Senhor me falava sobre essa mensagem, eu me lembrava que nos últimos meses Deus tem falado muito ao meu coração, que é tempo da igreja voltar para a centralidade de Cristo e pregar o Evangelho. Pregar o simples Evangelho, pregar a obra de Cristo na cruz, pregar o Evangelho. A ceia é a pregação do Evangelho. O Deus que se fez gente e assumiu o nosso pecado, assumiu a minha morte e morreu no meu lugar. É hora da igreja voltar para o Evangelho, porque nós estamos pregando de tudo, de tantas coisas, estamos nos esquecendo do mais importante. O que é o mais importante para você? Paulo diz em Colossenses 2, verso 13: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados, todos os nossos delitos. Você foi perdoado lá na cruz, dos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Não há mais condenação sobre você que creu em Cristo. Você pode aplaudir esse Deus. Agora, quando Paulo fala que estávamos mortos, ele está falando para a gente que estava vivo fisicamente. É óbvio que ele está falando de uma linguagem espiritual. Gente morto eternamente. Sem Jesus, todos estão já condenados, diz lá em João 3, e já estão condenados ao juízo eterno, estão fora da presença do Senhor eternamente, porque não creram no unigênito de Deus. A pior morte não é a física, mas é a morte eterna. É esse assunto que Paulo está tratando. Agora, quando eu fui estudar mais sobre a tipologia de Raabe, eu descobri algo que eu nunca tinha ouvido antes, em nenhuma mensagem, em nenhum pregador, em nenhum estudo. Eu estava estudando a Bíblia e tentando me aprofundar sobre o que Raabe representa. O nome Raabe significa largura, largo. Mas eu achei interessante que, se essa mulher é uma tipologia, o que esse nome hebraico traz para nós de revelação hoje? E eu descobri que também o nome Raabe é descrito na Bíblia para anunciar ou para revelar o nome de um demônio. Sabia disso? Eu nunca tinha ouvido falar de um demônio chamado Raabe, mas o livro de Salmos, número 89, verso 10, o Salmo 89, verso 10, revela, eu vou ler a partir do verso 8 para você compreender, que tem um Raabe aqui diferente. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam, Tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o Teu poderoso braço dispersaste os Teus inimigos. Teus são os céus, Tua a terra, o mundo e a sua plenitude, Tu os fundaste. Pode dizer amém? O verso 10 fala que ele calcou, ele pisou na Raabe. Raabe aqui é um monstro que representa as forças da desordem e do mal. Esse personagem Raabe era na mitologia hebraica, era um monstro dos mares, que era um símbolo de uma força maligna que apontava para a desordem. Raabe era aquela mulher que vivia em desordem, presa nas cadeias de Satanás por demônios de prostituição. Estudiosos acreditam que possivelmente por ela morar em cima da muralha de Jericó, ela era uma prostituta diferente, era uma prostituta de cultos, era uma prostituta que estava ali servindo os seus ídolos, era uma prostituta cultual que era chamada. Essa mulher estava envolvida na macumbaria, no espiritismo, no misticismo, afundada na lama da prostituição, cheia de culpa, de pecado, que a sua aliança quebrada com a sua família, ela aponta para quem? Para um povo assim. Você precisa, diante da luz do Evangelho, se ver como Deus te vê. Alguém que estava morto nos vossos pecados. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tipo do pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há sequer um justo, um só, que não tenha pecado, diz a palavra.
Colossenses 1,13 fala que estávamos nas garras de Satanás, igual Raabe estava nas garras desse monstro maligno. Paulo diz: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse texto é tão lindo que eu queria que você lesse bem alto aqui, segundo está no telão. 1, 2, 3 já. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora você vai falar da primeira pessoa, fala: ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode aplaudir esse Deus. É por isso que celebramos hoje a vitória da cruz. Aleluia. Agora, Raabe representa esse povo que ainda estava no império das trevas, na garra desse monstro, dessa Raabe da desordem. Mas há uma promessa, tanto no Velho como no Novo Testamento, para as Raabes, para esse povo que Deus amou e que Deus mirou a sua graça e que nos livrou do império. Isaías 1,18, o profeta Isaías diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Aleluia. Essa promessa vai se cumprir sobre as Raabes do ano de 2021, dessa cidade Campo Belo. Romanos 5,20, aonde abundou o pecado, diga bem alto comigo: superabundou a graça de Deus. Talvez para a pior pecadora de Jericó, a graça foi estendida. Ela creu na promessa de salvação. A promessa de salvação não era só para ela, era para toda a sua casa. Hoje nós precisamos voltar os nossos olhos para a mensagem do Evangelho, porque Jesus está voltando, e a palavra vai se cumprir. Esse mundo será queimado pelo fogo, diz o apóstolo Pedro. E o Senhor veio morrer na cruz para salvar, porque Ele não quer condenar, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê, não, diga bem alto, não, Deus não quer que a sua casa pereça, a sua família não vai perecer, os seus filhos não vão perecer, os seus amigos não vão perecer, os seus familiares não vão perecer. Por isso Deus mirou você e te salvou, porque quando Ele salvou você, Ele está olhando para toda a sua casa, para a sua parentela, para a sua família, para os seus descendentes, para a sua linhagem. Você vai ser aquela casa da salvação. Aleluia. E o mundo está esquecendo que tudo aqui é tão passageiro. E eu te pergunto: onde estão seus olhos hoje? Na eternidade ou no agora? Onde está a sua alegria? Qual é a maior bênção da sua vida? Você pode lembrar daquilo que Jesus falou em Lucas 10. Olha esse texto comigo. Jesus tinha enviado os discípulos para a obra. Lucas 10, verso 17. Então eles regressaram, 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga bem alto, nada, absolutamente nada, me causará dano. Você pode pisar nas serpentes e escorpiões pela fé. Mas aí Jesus disse: mas tem algo mais de maior alegria, verso 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Diga para quem está ao teu lado: a maior alegria da sua vida é porque você foi salvo, o seu nome está escrito no céu. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Só que acontece algo lindo. Diante dessa declaração, o verso 21 fala que naquela hora exultou Jesus o Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aleluia. Tem algo que foi revelado a você, amém? O Evangelho foi revelado a você. E verso 22, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho
quiser revelar. E voltando para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não viram. Fala para quem está perto de você: você é bem-aventurado. Os seus olhos viram algo que os profetas não viram, que Raabe não entendeu. Ela viu um cordão escarlate, mas hoje nós entendemos o significado desse cordão: o sangue de um cordeiro sem mácula, que foi derramado no Calvário, e se cumpriu o plano perfeito. Não há mais condenação, está consumado, você é salvo para toda a eternidade. Aleluia! Que mensagem gloriosa! Só que nós precisamos hoje urgentemente pregar a mensagem do Evangelho. A palavra Evangelho é boas novas de salvação para os nossos filhos o mais rápido. Atos 2:39, se agarra a essa promessa. Diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu me lembro do Daniel, filho bem pequeno. A minha esposa teve que fazer uma viagem de urgência por questões familiares, e eu fiquei com os dois. E eu já estava orando pela salvação. Nós já tínhamos falado do Evangelho, explicado para Sara, que era maior. Mas o Daniel, ainda bem pequeno, eu estava em dúvida se ele ia compreender. Em um dos nossos cultos domésticos, foi a noite que eu orei. O dia eu orei, e à noite eu preparei para contar o Evangelho para ele. E eu me lembro que eu contei resumidamente a história da Bíblia, contei que o homem tinha separado de Deus, e eu contei tudo para que ele fizesse uma pergunta. E a pergunta que ele fez aquela noite incendiou meu coração. Ele disse: pai, e agora? O que será de nós? Se isso aconteceu, nós estamos separados de Deus. Era a deixa que eu queria. Eu falei: filho, há uma boa notícia para te contar. Ele te amou de tal maneira que Ele enviou o seu único filho para que Ele pudesse pegar você e levar de volta para a presença do papai. Deus tem um plano de salvação. E sabe o que ele fez? Ele entendeu. Ele disse: o que eu preciso fazer? Eu falei: repete comigo essa oração. Entrega a sua vida hoje para Jesus. Eu me lembro que naquela noite, quando a minha esposa ligou, a notícia que fomos contar para ela, ele foi falar, ele disse: hoje eu entreguei a minha vida para Jesus. Qual foi o dia que você pregou para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais? Cadê o cordão escarlate pendurado na sua janela? Jesus disse que para os sábios estava oculto, mas Ele revelou para os pequeninos. Sabe, o cordão vermelho, o cordão escarlate pendurado na sua janela, talvez para muitos não é nada, não significa nada. Todos do seu bairro, todos da sua rua, seus familiares, que um dia virem na sua janela, eu estou fazendo uma analogia, um exemplo, virem ali um cordão, um pano vermelho escarlate, uma toalha vermelha daquela cor, talvez não vai ser nada, não vão entender nada, e não vai significar nada, mas espiritualmente falando, na sua janela, do seu coração, da sua vida, da sua casa, você já estendeu um cordão escarlate, está lá do lado de fora, para todo mundo no mundo espiritual ver. Para mim tem um significado, para os outros pode não significar nada, mas para mim e para minha família, é a salvação de Deus eterna para todos sempre, na minha vida, na minha casa. Diga bem alto comigo: para os outros pode não significar nada, mas para nós é a salvação da minha família. Você tem um cordão escarlate pendurado no seu coração. Quantos creem em Jesus como Senhor da sua vida? Agora, o Evangelho, para muitos que não tiveram revelação, não foram convencidos pelo Espírito, Paulo diz em 1 Coríntios 1:8, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Talvez muitos zombam de você, da sua fé, porque você cultua, porque você vai à igreja, porque você ora, porque você vem adorar 30 minutos antes do culto começar, junto com o seu pastor, porque que você jejua, porque que você carrega a cruz, porque que você prega o Evangelho. Muitos acham que é loucura sua,
Mas Paulo diz em 2 Coríntios 4:3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, porque para você está bem claro, já está na janela, já tem uma toalha escarlate lá. 2 Coríntios 4:4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Há um Deus caído, satânico, que tenta cegar o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho. E para aqueles que não tiveram a luz resplandecida, parece loucura o cordão escarlate, o evangelho. Parece que tudo não tem sentido. E muitos que não entenderam o significado do sangue do cordeiro escorrer na cruz, podem estar atrás de Deus, atrás das suas bênçãos, e com os olhos aqui na terra, como diz Paulo em 1 Coríntios 15:19, que esses são aqueles que têm a sua esperança em Cristo, limitada apenas a essa vida, e eles são os mais infelizes de todos os homens. Queridos, os seus olhos não estão aqui. A coisa mais importante que Jesus falou que você deveria se alegrar é porque o seu nome já foi escrito no livro da vida, da qual o Apocalipse fala tantas e tantas vezes. E quando você conhece o evangelho, você pode dizer como Paulo diz em Romanos 1:16. Olha para a sua Bíblia, marca esse texto, diga comigo: pois não me envergonho do evangelho. Diga bem alto: eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha do cordão escarlate, porque é o poder de Deus para a minha salvação, da minha família e de todo aquele que crê. Olha o verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pela fé, como Raabe creu nos mensageiros, no Deus daqueles espias, e pela fé ela foi salva por causa da graça de Deus. E por isso ela não teve vergonha de ser perseguida, sabe, de ser ameaçada. Jesus disse em Mateus 5:10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E o evangelho, ou a justiça de Deus, foi revelada no evangelho. Você pode ser perseguido pelo evangelho na sua família, mal compreendido, as pessoas não te entendem porque que você é assim, mas a Bíblia diz que de tais é o reino dos céus. Aleluia. Você pode ser perseguido, mas há uma bem-aventurança, há uma promessa: seu é o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Mas nós temos uma triste notícia. Paulo diz em Romanos 10, no capítulo da pregação do evangelho, no verso de número 16, que haverá pessoas que não vão crer. E eu oro nessa noite para que não seja alguém da sua família, mas nem todos obedecerão ao evangelho. Nem todos obedeceram ao evangelho, diz Paulo. Nós precisamos, como Raabe, de trazer nossa família para dentro da cobertura do cordão escarlate. Nós precisamos esconder os espias, que são símbolos dos mensageiros, o símbolo da palavra de Deus. Nós temos que esconder a palavra dentro da nossa casa. Ela tem que estar lá dentro, proclamada, guardada, vigiada. Nós não podemos deixá-la sair. Precisamos esconder o evangelho no nosso coração e guardá-lo. Como o salmista diz no Salmo 119, verso 11: eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jesus disse em João 15:4: se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Se a minha palavra permanecer em você, eu permaneço em você. Diga comigo: a palavra de Jesus deve permanecer na minha vida todos os dias. Apocalipse 2:26, a promessa para a igreja é: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está na hora de nós permanecermos em guardar o evangelho na nossa casa, proclamarmos, viver o evangelho. O que o evangelho fez com Raabe? E o que o evangelho vai fazer com a sua casa, com a sua família, com a sua vida? Volta para Josué 6. Depois que Jericó foi conquistada, ou na conquista de Jericó, verso 23: então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai,
sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Eu profetizo seu pai, sua mãe, seus irmãos, filhos, os avós, os tios, todos os parentes quem você ama, todos livrados, salvos. Você pode dizer amém? Verso 25, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. O que aconteceu com aquela mulher que fez isso? Que escondeu a mensagem dentro de casa, que creu na mensagem, que colocou pela fé o cordão de escarlate na janela. O que aconteceu? Na genealogia descrita em Mateus 1,15 aparece o nome dela. Poucos nomes na Bíblia apareceram na genealogia de Jesus. Tinha que ser da linhagem de Abraão e de Davi. E aqui nós temos Mateus 1,5, um homem chamado Salmão, que gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Sabe quem é esse Jessé? O pai do rei Davi. Raabe, ela habitou entre os israelitas, se casou com um israelita chamado Salmão, e deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem messiânica de Jesus. Deus, por sua graça, pega uma mulher que era prostituta, que tem nome de demônio, que podia ser endemoniada, na lama da perversão, e transforma a vida dela por causa do sangue de Jesus, e faz dela da linhagem messiânica, faz dela de uma linhagem do próprio Jesus, faz dela da linhagem santa. E não só isso, aparece agora o nome dessa mulher na galeria dos heróis da fé, na galeria da fama bíblica. Há um capítulo inteiro para falar de heróis da fé. Os heróis da Bíblia são os heróis da fé. E Hebreus 11:31 está lá: Raabe, pela fé, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque o acolheu com paz aos espias. Deus faz dela uma mulher da galeria da fé. Ela se torna uma mulher de fé, que autoridade. Assim, da mesma forma, Deus faz comigo e com você. Estávamos mortos no pecado, éramos estrangeiros contra a aliança, diz Paulo, não éramos merecedores. Ele nos amou primeiro, e Ele me pegou, e pegou você, e nos colocou na linhagem de Jesus, porque nos tornamos filhos e cordeiros de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Ele te colocou na linhagem santa, na linhagem do Messias, na linhagem do Yeshua, como nós cantamos aqui na adoração. João 1,12. A todos quantos o receberam. Quem já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, levanta a sua mão e diga: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus? Fala: eu sou filho, eu sou cordeiro. Aplauda o Senhor. Assim como Ele fez como Raabe, Ele nos deu uma identidade de filhos, Ele nos deu uma herança, Ele nos deu um propósito eterno, e agora Ele nos escolheu para nos usar, para ganharmos toda a nossa família para Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que talvez você se achava pior do que Raabe, você achava que Deus não se importava com você, por tudo que você já fez, já aprontou, quem você é, ou quem você era. Não importa o nível de pecado que você já intrometeu, não importa o nível de lamaçal que você afundou, não importa o nível de lama, não importa quantos demônios, se era um monstro da perversão e da desordem, ou se você era o próprio demônio. Não importa se você está aqui ouvindo essa mensagem, Ele escolheu amar você, Ele não ocultou o Evangelho a você. Jesus, Ele exultou porque Deus tinha escolhido os seus pequeninos, as quais iria revelar o Evangelho da graça. E o Evangelho te diz assim, 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram tudo coisas novas.
Deus quer te fazer uma pessoa nova, como Ele fez com Raabe. O Evangelho é o poder de Deus para transformar você. Não importa o quão ruim você era, quão mau caráter, quanto nível de pecado, adúltero, quantos divórcios, não importa quantas pessoas você matou, não importa quantos demônios você tinha, Ele mirou graça em você e vai te levantar e para salvar você e toda a sua casa, se você acolher a mensagem do Evangelho. Talvez você entrou aqui achando que a sua vida não tem mais jeito. Você acha que Deus desprezou você pelo nível de desordem. Talvez o seu nome era Raabe, desordem, tudo bagunçado. Você precisa hoje nascer de novo pelo Evangelho. E como que você faz isso? Um dia eu e a minha casa, a minha esposa fez isso, a minha filha fez isso, e como eu te contei, o meu filho fez isso. Nós fizemos a oração de Romanos 10. E eu quero convidar você também a fazer. Aí no seu lugar você pode abrir a sua Bíblia, Romanos 10, verso 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, repita bem alto comigo, todo mundo que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra Senhor na Bíblia, ela revela, no texto original, é a palavra grega kurios. Kurios é a palavra que, traduzido literalmente para o português, é dono do meu coração, Senhor da minha vida. É aquele que reina, é aquele que tem autoridade, é aquele que comprou você pelo sangue derramado na cruz. Entregar e invocar ao Senhor é você se fazer servo dele, se tornar crente. Pode ser evangélico, aquele que tem a Bíblia, que obedece ao Deus da Bíblia, que se torna dizimista fiel, ofertante do Senhor, pregador do Evangelho, quem faz jejum, quem ora de madrugada, quem ajoelha aos pés da cruz, quem canta louvores ao Deus eterno, que adora o Cordeiro de Deus, aquele que ama como Jesus ama, aquele que perdoa 7 vezes, é o povo da cruz, o povo do cordão escarlate. Se você quer fazer parte desse povo, você precisa nascer de novo nessa noite pelo poder do Espírito. Se você confessa que é pecador e carece da graça, e nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus para que Ele escreva o seu nome no livro da vida, você precisa se arrepender dos seus pecados e dizer comigo: Jesus, aceita a minha vida. Me aceita, Senhor, me aceita no teu reino, porque eu quero que o Evangelho, que é o poder de Deus, me transforme, me coloque na linhagem de Jesus. Eu quero ser igreja, eu quero viver igreja, eu quero viver eternidade, o teu reino aqui na terra, como já é feito nos céus. Os céus vão invadir a sua vida agora. Talvez você já é batizado ou não é batizado, é evangélico, católico, espírito ou ateu. Diante dessa mensagem, o Espírito Santo está tocando você. E eu vou orar agora por você, para que você experimente o poder transformador do Evangelho, assim como Deus fez na vida de Raabe. Toda a igreja está orando por você agora. Talvez você entrou aqui com a vida destruída, desviado do Evangelho, e essa noite Deus preparou para você. Deus preparou uma mesa de banquete para você, e Ele está te chamando agora para você entregar a sua vida a Ele. E aonde você está, você pode repetir essa oração, porque toda a igreja vai repetir. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu faço a decisão mais importante da minha vida. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu confesso que sou pecador e careço da graça. Nesse momento eu clamo a Jesus que me aceite, que escreva o meu nome no livro da vida e me dê agora a certeza da minha salvação. E eu creio que nunca mais serei o mesmo. Você pode fechar os seus olhos.
E nós vamos dar liberdade aos irmãos que precisam confessar Jesus publicamente, sem se envergonhar, porque Ele não teve vergonha de ficar pendurado numa cruz por você. Eu quero que você confesse Jesus publicamente, dizendo: eu quero viver para Jesus. Essa é a condição: crer no coração e confessar com a boca. Você que repetiu essa oração pela primeira vez, ou já repetiu antes, mas agora é para valer, e você quer que a sua vida seja transformada nessa noite, fica de pé onde você está. Você que quer entregar a vida a Jesus, eu quero orar por você. Você que ainda não é batizado, eu quero orar por você. Eu quero declarar que a partir de hoje começa uma nova história. Você pode ficar de pé no seu lugar e eu vou orar por você. Quantos nessa noite querem fazer essa decisão mais importante da sua história, da sua vida? Fica de pé aí onde você está. Eu quero ver você, e eu quero orar por você. Eu quero declarar que os céus estão abertos. Deus te abençoe. Fica de pé onde você está. Aleluia. Eu vou pedir que quando essas pessoas ficarem de pé, nós vamos estender nossas mãos para orar. Nós vamos declarar: é tudo novo, é um novo tempo. Você que não é batizado ainda e vai batizar, fica de pé. Deus te abençoe. Eu vou pedir que irmãos cheguem próximo, mesmo que a gente não pode tocar, mas pode estender as mãos assim. Vamos aplaudir esses irmãos. Glória a Deus. Se há na galeria alguém, fica de pé. Nós queremos orar por você. Não perca essa oportunidade de entregar a sua vida. Deus te abençoe. Fica de pé. Senhor, nós declaramos essas vidas de pé, que nunca mais serão as mesmas, porque agora, lá na galeria, Deus abençoe você. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a sua vida de maneira abundante, e você nunca mais será o mesmo. Vamos aplaudir mais uma vez essas pessoas. Glória a Deus. Fica de pé. Nós vamos terminar esse culto levantando um clamor. Quantos aqui que são salvos pela graça, foram batizados nas águas, não tem toda a família ainda em Jesus? Levanta a sua mão. Quem ainda não tem toda a família? Tem familiares não crentes ainda? Cônjuge, filhos, pais, avós, tios? Levanta a mão. E nós vamos agora pensar nessas pessoas e vamos dizer: Senhor, eu não aceito ser salvo sozinho. Eu quero clamar que o sangue carmesim também escorra na cabeça dessas pessoas. Você vai levantar um clamor pela sua família. Fala: Senhor, me ajuda a ser um pregador do Evangelho. Eu queria que enquanto o ministério de adoração vai adorar, você não cante, mas você ore pela sua família. Você vai profetizar e orar. Eu estou orando agora pela salvação da minha casa. Abra sua boca e ora. Fala: Senhor, salva, salva, salva os meus filhos, salva o meu marido, salva a minha esposa, salva os meus pais, salva os avós, salva os tios, salva os familiares, salva os vizinhos. Levante um clamor e ore. Clame agora ao Senhor. Que os meus pais estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. A palavra do Senhor diz que Jó, ele intercedia fazendo sacrifícios pelos filhos. Eu quero orar pelos pais que têm filhos que ainda não foram batizados, não foram salvos ainda. Eu quero que você venha aqui à frente representá-lo, como se eles viessem à frente aceitar a Cristo. Você pai, você mãe, vem representar o seu filho. Talvez ele está desviado da igreja, do Evangelho, de Cristo. Sai do seu lugar e vem clamar a restauração, o retorno. Fica na frente aqui do altar, levanta as mãos em favor desses filhos. Pai, nós chamamos de volta do norte, do sul, do leste, do oeste. Manda esses filhos, manda esses filhos. Toda a igreja erga as tuas mãos e ore por esse povo aqui na frente. Senhor, tem misericórdia, tem piedade, ó Cordeiro de Deus.